Agora vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias. Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó, capítulo 1, versículo de número 1. Jó, capítulo 1, versículo de número 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e... Não consigo ler o que está escrito aí. E o quê? E evitava o mal. Queridos, o texto, ele nos mostra, ele nos fala de um homem que era justo, um homem que fugia do mal, um homem que tinha um relacionamento com Deus, um homem que tinha intimidade com o Senhor. Nós estamos numa série de mensagens buscando um avivamento pessoal. Nós estamos numa série de mensagens onde nós estamos buscando de Deus, pedindo a Deus, orando para que Deus direcione os ministros, numa mensagem que venha nos despertar para um avivamento pessoal, para nos despertar para um novo. Deus, ele tem nos dito sobre algo novo sendo derramado sobre as nossas vidas, sobre essa igreja. E eu não quero que ninguém fique de fora, eu não quero que ninguém fique para trás, eu não quero que ninguém passe desapercebido desse novo. E nós vemos aqui um homem que se preparou desde o início. Ele não precisou de campanha, ele não precisou de uma mensagem especial, ele não precisou passar por um encontro, ele não precisou ser discipulado, ele não precisou, ele tinha Deus. Deus, a única fonte de energia espiritual, foi o suficiente para ele. E nós vemos que ele, a palavra do Senhor nos diz que ele era um homem íntegro. A palavra do Senhor diz que ele era reto e que ele temia a Deus. Para que nós possamos viver um novo de Deus, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, nós devemos buscar este novo, nós devemos desejar, ansiar esse novo. E o tema dessa mensagem hoje é em busca de uma nova experiência com Deus. Como cristãos, queridos, nós precisamos buscar viver essa mesma intensidade de relacionamento com Deus. Jó, ele tinha intensidade no relacionamento dele com Deus. Passaram-se alguns tempos, ele teve uma experiência muito forte, uma experiência que o fez sofrer demais, uma experiência que tirou tudo aquilo que ele mais amava na vida: filhos, poder financeiro, status social, tirou tudo. Mas essa experiência serviu para que ele se aprofundasse mais no relacionamento com Deus e vivesse algo que ele nunca havia vivido com Deus. Ele teve uma nova experiência com o Senhor após passar por toda essa luta, por toda essa tribulação. E nós não podemos, da mesma forma que Jó, nós não podemos permitir que as adversidades, que os obstáculos que nós vamos enfrentar nas nossas vidas, que os efeitos negativos, às vezes de até atitudes nossas, ou então provas que vamos ser submetidos para podermos ser aprovados por Deus, venham nos impedir de continuar nos relacionando com Ele. Muito pelo contrário, essas provas, esses obstáculos, essas situações, elas devem fazer com que nós vivamos novas experiências, nos aprofundemos ainda mais no nosso relacionamento com Deus, assim como aconteceu com o nosso amado e querido Jó. E nessa noite eu quero compartilhar com você algumas lições, queridos,
para que nós possamos nos aproximar de Deus, algumas lições para que nós possamos viver esse avivamento em nossas vidas, algumas lições para que nós possamos trazer à realidade aquilo que ainda está de uma forma obscura, perdido no mundo espiritual. Nós vemos pessoas que tentam, pessoas que até firmam compromissos com Deus, mas tem é como a parábola, né, da semente que caiu em alguns terrenos, né? Parece que é um terreno cheio de pedras, não tem profundidade. Hoje está aí dando glória a Deus, hoje está declarando, vou servir a Deus, nada mais me impede de me aprofundar em Deus, mas qualquer situaçãozinha é motivo da pessoa se enfraquecer. Aí você já olha aquele semblante de derrotado, você olha aquela pessoa entristecida, ou seja, não consegue ter consistência na fé, não consegue ter uma estabilidade, a sua fé ela é instável. Isso não agrada a Deus, queridos. Deus ele não nos deu espírito de temor, de medo, de covardia, mas de moderação, espírito de coragem. Deus nos chamou para avançar, Deus nos chamou para conquistar, Deus nos chamou para sair da zona de conforto, e nós não podemos nos acostumar com essa zona de conforto. Amém? Primeira lição, queridos, para que nós possamos avançar, para que nós possamos viver esse avivamento pessoal, para que nós possamos tomar posse do novo de Deus nas nossas vidas, nós precisamos continuar a adoração a Deus, seja qual for a situação. A adoração a Deus ela não pode cessar devido às situações que nós estamos vivendo. A adoração a Deus ela deve ser constante. A adoração a Deus ela é infinita. Amém? Se tem um ministério que nós já sabemos que vai subir, se tem alguma coisa aqui da terra que vai subir, a nossa adoração ao Senhor. Nós vamos cantar constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Lá em Jó capítulo 1, versículo 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Muitos acham que adorar a Deus é apenas louvar a Ele com músicas, mas a verdadeira adoração acontece quando o nosso espírito permanece unido ao Espírito de Deus, independente do tempo, independente da situação, independente do trauma, independente da luta, independente da alegria, independente da tristeza, independente da vitória, independente da derrota que nós possamos estar vivendo. Porque existe duas máximas, queridos. Tem pessoas que pedem, estão firmes no Senhor e continuam pedindo, estão firmes e participam de campanhas e tudo mais, e quando recebem, aí já não tem a mesma intimidade, não tem a mesma entoação de adoração a Deus de quando estava pedindo antes de receber. Nós vemos que tem pessoas que acham que a adoração ela está restrita à hora do culto, antes de começar a palavra, onde o ministro de louvor nos leva a cantar alguns louvores, e ali nós declaramos algumas coisas ao Senhor, algumas palavras ao Senhor. Queridos, a adoração ela é constante, ela continua, ela vai muito além disso. Adoração, eu posso adorar a Deus lá na minha casa. Eu posso adorar a Deus quando eu estou no banheiro, quando eu estou me levantando. Eu adoro a Deus quando eu estou trabalhando. Eu adoro a Deus constantemente, independentemente da situação que eu estou vivendo. Ah, mas o louvor, ele nos leva a adorar a Deus? Lógico, glória a Deus.
e nos leva a adorar a Deus, nos leva a entender, nos leva a buscar. Então, eu tenho visto muitos louvores. Nós estávamos esses dias na casa da Viviane, estava toda a família lá, e nós começamos a buscar alguns louvores antigos. Nós já estamos buscando fazer uma seleção para o nosso face a face. E aí nós colocamos 2 louvores da época que nós nos convertemos, da época da Peniel. Alguém, você lembra qual que foi o louvor mesmo? Isso, Leonardo vai lembrar, aquela eu vejo Deus face a face, como o som de muitas águas, eu ouço a sua voz, me chamando pelo nome, eis-me aqui. Queridos, e aí nós pegamos outro louvor e outro louvor, aí isso me levou, aí levou nós a um... Poxa vida, parece que antigamente os ministros, eles faziam o louvor com mais adoração, eles se entregavam mais. Aí o Anderson falou, não, hoje em dia é mais. Aí a gente, não, é por causa da mídia, né? Porque antigamente o cara cantava, ele lançava um CD, né? Um CD, e não conseguia fazer o sucesso que hoje qualquer um faz através das mídias, YouTube e tudo mais. Independente se antigamente ou atual, se os corinhos levam mais adoração, as igrejas que defendem, que só adotam aqueles corinhos, né, da harpa cristã, eles defendem que eles adoram a Deus, e as outras coisas são popularismo, né? Então, independente, queridos, nós devemos adorar a Deus, e eu desafio você a adorar a Deus. Eu desafio você, queridos, a adorar a Deus na sua casa, lá no seu carro. Que tipo de... Aí deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Que tipo de CD, que tipo de música você ouve no seu carro? Que tipo de música você ouve nos momentos de confraternização? Acende essas luzes aí de trás, por favor. Que tipo de música você ouve nos momentos de confraternização? Nós temos hoje todos os tipos de adoração, queridos. Eu dei um presente para o Joilson. Cadê o Joilson? Eu dei um presente para o Joilson, que agora na próxima festa que eu for na casa deles, eu quero ouvir aquele forró gospel. Só que eu ia dar um presente para ele, mas gostei tanto que agora eu gravei para mim também. E a Viviane, agora só dá isso aí, entra no carro do pai, só tá isso aí. Pastor Jonas Vilar. Legal, né? Queridos, você gosta de sertanejo? Nossa! André e Felipe, Bruno e Baroni, não é Bruno e Marrone, é Bruno e Baroni, e tantos outros. Nós podemos adorar a Deus em todos os momentos. Então eu desafio você a viver uma vida de oração constante ao Senhor, de adoração, independente da situação que você tem vivido. Nós vemos que Jó, ele adorou a Deus, mesmo em meio a perdas materiais, mesmo em meio a perdas de saúde, mesmo em meio a perdas de familiares, seus filhos, ele continuou adorando a Deus. É um outro personagem, o profeta Abacuque. O livro de Abacuque, ele foi escrito num contexto de apostasia, de julgamento, uma dificuldade inacreditável. O povo de Israel havia se corrompido à idolatria novamente. O rei Jeoaquim, que era o rei daquela época, desconverteu o povo, levou o povo à idolatria. E Deus, ele estava num processo de julgamento. Deus estava preparando aquele povo para um julgamento. E Abacuque, ele não conseguia entender como Deus seria capaz de entregar o seu povo para o povo da Babilônia, para o rei da Babilônia. E ele entra numa crise. Ele pensa que Deus poderia simplesmente, com todo o seu poder, fazer com que aquele povo voltasse a adorá-lo, sem escravizá-los. Queridos, vou dizer uma coisa para você. Todas as nossas atitudes
elas vão ter uma consequência. Seria injustiça de Deus nos tratar de uma forma igual, baseado no desempenho de cada um. Ontem até eu fiz essa pergunta para o pastor, mas para ilustrar o pastor que estava aqui no seminário, né, falando de galardões, falando de coroa. Será que vai haver uma hierarquia no céu quando nós formos levados para a glória? Será que vai haver algum tipo de bonificação? E a Bíblia, né, foi até testificado ontem, a Bíblia nos mostra que sim. A Bíblia nos mostra que sim. Aqueles que têm se disposto a fazer, aqueles que têm se disposto, vão receber galardões no céu, queridos. Então nós precisamos buscar. Então nós vemos aqui Abacuque, ele era até meio parecido com Jó, que ele chega e conversa, ele questiona. Mas é maravilhoso, esse texto é muito conhecido. É maravilhoso como ele encerra o seu livro, como ele encerra a sua participação, queridos. No final, ele percebe que que Deus não é para ser adorado simplesmente por aquilo que Ele faz para nós, mas Deus é para ser adorado simplesmente pelo que Ele é e pelo que Ele já fez por nós. Porque Deus, Ele já fez tudo que Ele poderia fazer por nós. Assim ele termina suas palavras com um cântico de agradecimento a Deus. Abacuque 3:17. Olha que poesia maravilhosa, queridos. Não consigo ler em cima, está muito escuro. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que falte o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada nos currais, não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os lugares altos. Adoração que nos leva a viver novas experiências com Deus é aquela que demonstramos a nossa fidelidade a Deus, através do nosso relacionamento com Ele, independente do momento que nós estamos vivendo aqui na terra. É continuar adorando, assim como Jó, assim como Paulo, assim como Abacuque. Abacuque, ele chegou a uma conclusão: olha, ainda que as nossas plantações parem de produzir, ainda que eu não tenha mais alimento para sustentar o meu rebanho, ainda que os poços sequem, eu continuarei adorando ao meu Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Adoração, querido. Você tem adorado a Deus? Você tem vivido dias difíceis, tempos de muitas conquistas. Eu estou sendo promovido no meu trabalho, eu recebi uma herança que eu não esperava. Olha, eu estou passando por um momento muito legal no meu relacionamento com o meu marido, com a minha esposa. O meu filho se converteu, está servindo a Deus. Estou feliz. Você está adorando a Deus? Ou você acha que essa promoção foi porque você é o cara? Você é merecedora dessa promoção porque você estudou. Eu estudei, eu fiz faculdade, então eu sou merecedora. Você acha que o seu filho foi resgatado, o seu marido veio para Cristo porque vocês... Tudo é pela infinita graça e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, queridos. Nós não somos nada sem Ele, mas somos e podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Primeira lição é a adoração. Jó, ele adorou a Deus, independente da situação que ele estava vivendo.
Se nós queremos o novo do Senhor, se nós queremos ser avivados, se nós queremos romper no ano de 2019, como nós estamos falando bastante aqui, eu preciso adorar a Deus. E aí, começa a adorar nas pequenas coisas e nas grandes coisas também. Eu vou adorar em todos os momentos. Eu vou começar a adorar como? Eu vou começar a adorar na música que eu ouço no meu não é mais Walkman, né? Eu não sei o nome daquele negócio lá, coloca aqui. Fone de ouvido, que você ouve a música do seu celular. Tem muito celular de crente aqui, queridos. Se Deus ele falasse assim, bom, eu vou enviar um curto-circuito para toda a música secular, só para subir da memória. Tinha muitos celulares aqui que ia ficar com o seu chip zerado. Aí se fosse mais grave ainda o negócio, olha, se tiver alguma música aí que denigre a imagem da mulher, tiver funk, se tiver música que faz apologia para o crime, tem muito rap, funk que tem esse tipo de conotação. Se tiver música carnavalesca, tem crente que pula carnaval, tem crente que eu gosto de samba enredo. Eu gosto de enredo, carnaval, pô pastor, 30 anos pulando carnaval, 30 anos lá na marchinha. Sou gavião, me abraça. 30 anos nessa pegada, agora de repente eu vou deixar, não dá. Se for um pouco mais grave, se chegar e falar, se tiver esse tipo de música aí, vai queimar o celular. O que vai ter de gente na loja fazendo prestação para comprar celular? Está na hora de nós adorarmos a Deus, queridos. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Eu gosto muito de música antiga. E esses dias eu estava numa fase retrô. Então eu estava no serviço e peguei lá, baixei algumas músicas. Belchior, Zé Ramalho, Vando. Aí baixei algumas coisas lá e tô em casa. Aí eu coloquei lá no fundo do quintal, estava fazendo uma coisa, coloquei a música para ouvir. Tava tudo bem em casa. De repente, a dona Rita ficou com um bico desse tamanho assim, ó. Eu não sabia por que era, né? O que foi? Aí depois ela, daquele jeito, viu? Eu não fico isento não. Daquele jeito. Pra que essas músicas? Tá querendo lembrar de alguma coisa lá de trás? Tá com saudade de alguma coisa que você deixou lá atrás? Eu gosto das músicas. Aí depois ela mais calma, ela falou assim, o que essas músicas trazem de bom? Aonde essas músicas glorificam a Deus? Aí eu comecei a pensar na música, né? Deixa eu ver se eu me lembro uma aqui, que na hora estava mais angustiado do que um goleiro na hora do gol. Música de depressivo. Morreu. A outra música do Belchior. Eu estou muito cansado do peso da minha cabeça. Nestes 10 anos passados, presentes, vividos. Mistérios da meia-noite que voam longe. Olha só, gente. Aí você chega e fala, poxa, realmente, esse tempo que eu estou ouvindo essas músicas, eu estou
me alimentando de coisas que não tem nada a acrescentar, não tem nada a acrescentar, não vai trazer nada de bom, queridos. Eu vou adorar a Deus, eu vou continuar adorando a Deus. Aí eu comecei a aumentar o meu repertório, partir para o forró, novos músicas sertanejas, mas eu quero adorar a Deus. Então eu desafio você também a adorar a Deus. Comece nas pequenas coisas, veja o repertório que está na sua casa, no seu celular, no seu carro, adore a Deus. Pare de render honras àquele que não é digno de honras. Só Jesus é digno de honra, queridos. Jó adorou a Deus no pior momento da sua vida. Jó adorou no pior momento da sua vida. Nós vemos aqui que nós passamos por qualquer tipo de decepção. O pastor falou bravo comigo. Olha, o pastor falou lá no púlpito, ele jogou uma indireta em mim. Pronto, já é motivo para querer sair da igreja, já é motivo para querer abandonar Deus. Deus, por que eu sou dizimista, sou fiel? Por que eu estou vivendo essa situação hoje? Por que eu estou passando por essa luta, por esta provação? Nossa, não conseguiu pagar a conta de luz. Provação, é luta, estou no deserto. Comprou um carro que comprometeu 50% do seu orçamento durante 60 prestações, quer culpar a Deus porque não conseguiu pagar a conta de energia elétrica, e aí vai roubar a Deus para poder cobrir uma dívida que você mesmo arrumou, e quer culpar a Deus, e quer se afastar do Senhor. Isso não é luta, querido, isso não é provação, isso não é deserto, isso é irresponsabilidade, isso é falta de sabedoria. Tem muito crente que não é administrador, não sabe administrar as suas finanças. Tem muito cristão que não sabe administrar as suas finanças, adquirem dívidas, contas que não pode pagar, e aí vive achando que está numa prova, numa luta. Não é prova. Mas Jó, ele estava vivendo uma prova. O pastor acabou de falar, acho que nem todos ouviram. A irmã do Zé acabou de falecer. 3 meses em depressão. 3 meses vivendo numa cama em depressão. Nós precisamos adorar a Deus. Segunda lição: não podemos deixar de buscá-lo quando nós estivermos passando por adversidades, porque nós vamos passar. Eu vou te dar uma notícia aqui, queridos, você pode até não gostar. Se você é desses que gostam de cultos sensacionalistas, onde você vai ficar rico, onde você vai, olha, eis a chave do seu carro, eis aqui, eis ali, a cura, não tem mais enfermidade. Eu vou te dar uma notícia verdadeira. A palavra do Senhor, o evangelho puro e sem mistura. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo. Não desista de Deus quando você estiver vivendo esse tempo de luta. Jó 1:22. Jó 1:22. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Se eu lembrar, eu vou colocar essa pergunta para você já, desde já, e se preparando nas células, se eu me lembrar. Você já atribuiu culpa a Deus por alguma situação que você viveu? Você já fez essa pergunta, mesmo no momento de oração, no seu particular? Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Senhor, eu não mereço isso. Por que, Deus? Olha Jó. Jó não atribuiu uma culpa a Deus. Quando demonstramos o desejo de viver novas experiências com Deus, o diabo também sabe, e por isso ele vai se levantar tentando neutralizar a nossa vitória.
O inimigo, ele trabalha 24 horas por dia, ele e os seus demônios tentando neutralizar, tentando nos parar, para que nós não alcancemos a nossa vitória, queridos. Nós vamos inaugurar a igreja sábado que vem. Todos estão sabendo aqui que já entraram 2 vezes na igreja? A primeira vez entrou, aí o guarda estava 100% atento. Cadê o guarda? Está ali, está ali. E beleza, afugentou os miliantes. Os miliantes fugiram. Mas a segunda vez o guarda estava muito cansado. E os meliantes levaram, conseguiram entrar lá dentro da igreja. Levaram violão, levaram botijão de gás, levaram mantimentos, algumas coisas do bazar, levaram fritadeira, levaram algumas coisas, deixaram o guarda lá. Graças a Deus, né? O mais importante. Mas olha, nós já vivemos isso aqui. O Anderson me ligou, estava trabalhando. Pai, e agora? Anderson, nós servimos o Deus que é o dono da prata e do ouro. É Ele que... Essa peleja não é nossa. Entrega essa peleja na mão de Deus. Porque se nós somos querer batalhar essa peleja, o que vai acontecer? Vamos fazer o seguinte, vamos dormir lá. Cada um dorme num cômodo. E na hora que chegar a gente cata e a gente esfola e a gente coloca um pedaço em cada canto. Ou vocês pensam diferente? Vocês são tudo santo. A carne, ela pensa isso, queridos. É por isso que Deus diz, ó, essa peleja. É por isso que Deus diz assim, ó, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. Porque Ele sabe que o nosso coração, ele é mau, ele vai tendencionar o quê? Não, o que nós temos que fazer é orar para que eles venham se converter, para que amanhã esse meliante, ele esteja adorando a Deus ali na igreja, e tomar as precauções que devem ser tomadas, com alarme, com outras coisas que podem ser feitas. Mas nós sabemos que isso é o inimigo furioso por algo que é uma conquista da expansão do território do Senhor. O inimigo, ele não está satisfeito com isso, queridos. E da mesma forma, é por isso que quando nós vamos fazer um retiro, quando nós vamos para o face a face, para o encontro da graça, quando nós vamos para o AFA, nós fazemos o quê? Nós sempre fazemos um tempo de jejum, um tempo de oração. Inclusive já tem marcado o tempo de jejum e de oração do face a face. Eu não me lembro agora, mas depois nós vamos divulgar já. Por causa disso, porque várias vão ser as tentativas de impedir que você, candidato, passe no face a face. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, a irmã falando, ô pastor, o inimigo está se levantando, porque aconteceu isso, e agora o que eu faço? Eu falei, minha irmã, vamos orar. Ora, coloca diante de Deus e vamos fazendo tudo para chegar no dia. Ele vai dar a vitória e a condição para que possamos estar todos lá. Porque mais é o que está em mim do que o que está no mundo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então eu creio na nossa vitória. Nós podemos ver tempos difíceis. Eu coloquei aqui 2 formas que nós podemos encarar os tempos difíceis, as adversidades. Você pode encarar como um fardo. Você pode encarar como um fardo, ou você pode encarar como uma ponte. O fardo, ele é pesado. O fardo, ele vai sobrecarregar você. Você vai se sentir cansado, desanimado. A sua paz, a sua alegria vai ser roubada, porque o fardo, ele vai te cansando cada vez mais. Porque você pega algo pesado e põe nas costas para carregar. Você começa carregando, vamos supor, você vai carregar um saco de 50 quilos. Você coloca nas costas, ele vai estar pesando 50 quilos. Depois de 10 passos, vai estar pesando 70. Depois de 100 passos, ele vai estar pesando 100 quilos. Até o momento que você não aguenta mais, e o que acontece? Você desfalece. Assim é o fardo. Se você encarar os tempos difíceis como um fardo, a probabilidade de você não aguentar e de você perder essa batalha para o diabo é muito grande. Agora, se você encarar como uma ponte em contraste, ela é uma forma de superar as dificuldades e desenvolver um relacionamento mais
profundo, mais íntimo com Deus. Foi isso que Jó fez. Ele utilizou todas essas tribulações que ele passou, ele utilizou para se aprofundar, para buscar, para conhecer Deus, de uma forma que ele não conhecia, queridos. E nós vamos ver lá no final. De uma forma que ele não conhecia, ele nunca havia visto Deus da forma que ele viu. Salmo 42, versículo 5, tem também um personagem, Davi. Ele passava por um momento muito dolorido na sua vida. O salmista, ele começa falando: no tempo em que eu olhava para os montes, que eu conseguia ver o Senhor, no tempo que eu tinha relacionamento com Ele, Senhor, tem misericórdia. Aí ele chega no versículo 5 e diz assim, para ele mesmo. Davi, ele começa a conversar com ele mesmo, queridos. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Ele começa a questionar, mas por que, poxa? Ele começa, eu tenho um Deus tão poderoso, eu tenho um Deus tão grande, por quê? Por que minha alma está abatida? Por que te abates dentro de mim? Aí vem aqui o segredo de quem confia no Senhor. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Nós podemos estar passando uma situação difícil, nós podemos estar assim como Jó, sem ter uma esperança de mudança. Nós podemos estar com Davi, com o nosso coração dilacerado, mas nós temos que ter a convicção e a certeza que nós devemos esperar em Deus, porque Ele é o Deus da nossa salvação, e no momento certo Ele vai nos dar vitória, queridos. Podemos desfalecer no momento da tribulação. Precisamos aprender a superar os obstáculos e não atribuir a Deus aquilo que acontece de ruim em nossas vidas. Pelo contrário, precisamos utilizar como uma ponte para nos aproximarmos mais dele ainda. A terceira lição, Jó capítulo 2, versículo 8. Nunca abandone a sua integridade. Nunca abandone a sua integridade a Deus. Nós nunca podemos não permitir que o inimigo nos use para envergonhar o nome do Senhor, queridos. Jó capítulo 2, versículo 8 diz: e Jó, tomando um caco para ele se raspar, sentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Blasfemas de Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Queridos, Jó aqui já havia perdido tudo. A sua saúde, a sua pele, ela se escamava. Ele tinha uma coceira, uma espécie de uma sarna misturado com uma lepra, que ele se coçava com cacos de telha, porque os seus dedos já estavam derretidos, também tomados por essa doença. Ele se coçava com cacos de telha. A esposa dele, a auxiliadora dele, aquela que foi escolhida para poder ser a ajudadora dele, fala para ele assim: você ainda mantém integridade? Você acredita nesse seu Deus? Amaldiçoa esse seu Deus e morre junto com ele. Ele fala assim: como falas, esta doida mulher? O bem nós recebemos de Deus, o mal não. E mesmo assim ele não pecou contra o Senhor. Os seus lábios continuaram sendo puros, sendo santificados, queridos. Nós não podemos perder o nosso relacionamento, envergonhar o nome de Deus. Não há como vivermos novas experiências com Deus se na primeira prova da nossa fé nós nos contaminamos com o pecado. Quantas pessoas são reprovadas porque em meio à aflição, em meio a qualquer tipo de situação, e eu estou falando situaçõezinhas, eu não estou falando de algo assim tão duro como Jó passou.
já é motivo para se contaminar, é motivo para se afastar, é motivo para abandonar, é motivo para perder, é motivo para blasfemar. Muitos querem ter experiência com Deus, mas acabam cedendo às tentações e propostas do diabo quando são pressionados. Muitos jovens se entregam para um caso, um namorado ou um ficante, alguma coisa. Não conseguem suportar a tentação da carne, se deixam levar, perdem a sua santidade, envergonham o nome do Senhor Jesus, fazem pactos consanguíneos com pessoas que pode ser que nunca mais veja. Vai colher, um dia vai colher. Nós precisamos honrar a Deus em todos os tempos. Nós não podemos negociar a nossa vida espiritual. Nós não podemos fazer negócio e aceitar as propostas que o inimigo constantemente vai apresentar para nós. Propostas indecentes. Precisamos decidir nunca se corromper diante da adversidade do pecado e nas propostas indecentes do diabo. Em quarto lugar, Jó tinha uma visão espiritual e não terrena das coisas. Jó, ele tinha uma visão espiritual, queridos. É por isso que nós temos que pedir a Deus a visão espiritual, discernimento das coisas. Jó, ele passava por tudo isso, mas ele sabia que o que estava por vir, uma palavra do Senhor diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem jamais passou pelo entendimento do ser humano o que é que Deus tem preparado para nós. Jó sabia disso. Jó sabia que ele podia passar por todas as lutas, tribulações aqui, mas ele sabia em quem ele cria. Pessoas que vivem apegadas com as coisas desse mundo jamais conseguirão viver novas experiências com Deus. Se você é o tipo de pessoa que se apega às coisas desse mundo, se as coisas naturais ainda são indispensáveis para você, se o dinheiro é indispensável para você, se o trabalho é indispensável para você, se as coisas naturais desse mundo são indispensáveis para você, você jamais vai conseguir viver o sobrenatural de Deus. Você corre um grande risco, um risco muito grande de ficar para trás. Você está na linha tênue entre o céu e o inferno. A inclinação para a carne nos leva a andar apenas do que é da carne. Romanos capítulo 8, versículo 5, a parte A diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Sabe o que é isso? Se a sua conversa, se quando você se reúne com seus amigos, se quando você se reúne no seu trabalho, na sua escola, quando você faz uma reunião de família, se o assunto é natural, é carnal, é porque você tem uma tendência carnal. É porque você está inclinado para as coisas da carne. A tendência da carne nos conduz, ou melhor, a tendência da carne nos conduz para a morte. Romanos 8, 6a, porque o pendor da carne dá para a morte. Romanos 8, 13, porque se viver segundo a carne, caminhará para a morte. Não tem negociação, não tem meio termo. Se você cumprir as concupiscências da carne, se você tiver a inclinação para a carne, se você continuar satisfazendo os desejos da carne, o resultado é morte.
e consequentemente, aqueles que estão na carne desagradam a Deus. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas o crente consciente jamais andará pela sua carne. Romanos 8:9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Jó, mesmo perdendo tudo, inclusive seus filhos e saúde, continuou fiel a Deus, porque ele tinha uma visão espiritual da coisa e não terrena. Olha que interessante, queridos. Jó capítulo 19, versículo 25. Jó capítulo 19, versículo 25. Pois eu sei que o meu Redentor vive. Olha a visão dele. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele já estava com a visão profética lá do fim. E depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne eu verei a Deus. A visão dele era espiritual, queridos. Mesmo que ele tivesse, ele não estava ali, não, Deus vai me curar. Nós vemos que ele não estava esperando a cura, não. Olha, eu sei que o meu Redentor vive e ele vai me curar quando chegar o momento certo. É isso? Não. Eu sei que o meu Redentor vive. E quando, mesmo que essa minha carne seja consumida, quando chegar aquele dia, eu verei aquilo que sobrar, o meu espírito estará com ele, eu verei a Deus, queridos. Nós temos que viver pela nossa visão espiritual. Nós muitas vezes estamos sendo aprisionados pelas coisas naturais, e as coisas naturais vão fazer com que nós permaneçamos aqui. Ontem nós tivemos um tempo muito precioso aqui, queridos. Quem veio ontem, levante a mão. Vocês gostaram? Sejam sinceros. Foi muito bom, não foi? Foi espetacular. Foi espetacular. Nós já estamos preparando o próximo. Depois do face a face, nós vamos fazer o próximo. Nós vamos trazê-los para mais uma ministração. Os dias são maus, queridos. As coisas estão acontecendo. Tudo está combinando. Nós vemos lá o presidente dos Estados Unidos mudando como que é o nome? A embaixada para Jerusalém, reconhecendo de uma forma mais aguçada. Nós vemos aí o Bolsonaro também já verbalizando isso. Tudo isso faz parte dos sinais do fim dos tempos, queridos. Nós estamos vivendo tragédias em cima de tragédias. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós precisamos urgente nos converter verdadeiramente a Deus. Dizer não para esse mundo tenebroso e dizer sim para Deus. Tem pessoas que estão brincando de ser crente. Tem pessoas que querem a salvação do seu marido, mas não pagam o preço de oração, de compromisso com o Senhor. Tem pessoas que querem a salvação do seu filho, da sua família, não pagam o preço. Tem pessoas que querem um avivamento espiritual, querem uma transformação. Eu vou usar um exemplo aqui, queridos. Eu sei que depois ela vai me puxar a orelha, mas ela me ama, ela me perdoa. A minha mãe. Nós fomos essa semana na casa da minha mãe, aí conversando. Quem fez as inscrições foi meu pai. O meu pai foi o Guilherme, as inscrições do seminário. E aí perguntando: e aí, mãe, a senhora vai pro seminário? Não, não vou não. O senhor também não vai, pai? Não, não vou não. Aí, mas por que a senhora não vai? Não, aí começou a gemer para cá, gemer para lá. Aí a pastora Rita,
que vocês, né? É uma bênção. Ah, bonito, né? Aí na hora do culto de oração, a senhora pede sabedoria para a gente orar por dar sabedoria. E quando tem oportunidade, a senhora não vai, né? Tome distraída. Eu falei, é mesmo, né, mãe? Porque quem está no culto de oração sabe, não é, diaconisa Maria? Minha mãe não falta no culto de oração. E ela pede isso. Ah, eu quero pedir sabedoria. Eu quero pedir entendimento da palavra. Aí quando Deus dá os instrumentos, a condição, aí eu falei, é mesmo, é porque, pá. Aí ela, então eu vou. Pode falar pro Guilherme que eu vou. Gostou? Valeu a pena ter vindo? Quantas pessoas deixaram de vir pelo mesmo motivo? Ah, não, porque... Então pede. É por isso que Deus, queridos, Deus Ele conhece coração. Ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você pede aquilo que você não quer. O pastor ontem falou aqui até sobre isso, né? Tem gente que pede, quero sabedoria, eu quero esclarecimento, discernimento, mas não pega na palavra para estudar. Quer de uma forma sobrenatural. Deus manda a revelação toda especial para mim, porque eu mereço, porque eu sou bonito. Pega a palavra, vai estudar, vai orar, vai interceder, vai orar pela tua família. Seja fiel nos dízimos das ofertas, para você poder ser merecedor de ser próspero. Seja fiel com a sua célula, para você ser merecedor e poder amanhã subir nesse púlpito e pregar uma palavra aí sem ninguém estar apontando para você. Seja fiel à sua liderança, para que você possa amanhã estar liderando e ninguém te apunhalar pelas costas, porque tudo que nós plantarmos, nós vamos colher, queridos. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó, ele tinha uma visão espiritual da coisa. Nós precisamos desenvolver em nós visão espiritual. Quero concluir essa mensagem com algo muito importante. Eu falei para você que Jó usou tudo aquilo que aconteceu com ele para viver uma experiência especial, diferente, como nunca ele havia vivido. Você pode pensar, poxa vida, um homem íntegro. A palavra já começou que o cara era íntegro. Ele tinha ali um relacionamento total com o Senhor. Que experiência ele tinha com Deus, que o pastor está falando que tinha mais. Jó capítulo 42, versículo 15. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Eu dei o versículo errado. Mas o versículo é aquele: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos viram a Deus. A experiência que Jó tinha com Deus era de ouvir a Deus. Ele tinha uma experiência, mas toda aquela luta, toda aquela tribulação que ele passou, fez com que ele vivesse algo mais sobrenatural. Ele perseverou, ele não pecou, ele não blasfemou, ele continuou adorando, ele continuou servindo, ele continuou amando, ele continuou respeitando, ele continuou firme na presença de Deus. E Deus fez algo sobrenatural na vida dele, e ele chega a um ponto de dizer: olha, antes os meus ouvidos já tinham te ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó viveu uma nova experiência com Deus, e o resultado dessa experiência foi que Deus mudou a sorte de Jó. Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó 42, versículo 10 em diante. Jó foi abençoado muito mais. Ele teve filhos, ele ganhou em dobro tudo aquilo que foi levado, tudo aquilo que ele perdeu de posses, de bens. Deus abençoou Jó, queridos, e é isso que Deus faz conosco.
É isso que Deus faz com aquele que é fiel, é isso que Deus faz com aquele que é leal, é isso que Deus faz com aquele que persevera, que persiste, que não desiste, que enfrenta as batalhas, que usa as adversidades como ponte para poder viver uma experiência maior com Ele. Fiquem de pé, queridos. A palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa será bem maior do que a primeira. O que Deus pode fazer pela sua vida é muito mais além daquilo que você está pedindo ou o que você está pensando, porque você pensa ainda com o seu pensamento natural, mas Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quero desafiar você a adorar ao Senhor em espírito e em verdade nesse momento. Eu quero desafiar você a esquecer o mundo lá fora. Eu quero desafiar você a permanecer firme, porque este lugar está entronizado o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode mudar o seu cativeiro, aquele que pode trazer a alegria onde só tem pranto, aquele que pode mudar a sua situação, aquele que pode trazer novamente aquilo que foi roubado, aquele que pode colocar em dobro aquilo que você perdeu.